Prezados telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação a todos vocês e sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso encontro semanal Discípulos e Missionários. E se você gostar desse nosso encontro, por favor, fale para os outros também, convide mais pessoas para poderem também assistir e nós ficaremos em maior número, um grupo maior que assim se comunica e se aproveita desse programa. E se você tiver também alguma sugestão, alguma observação, pois não, pode mandar também através da TV Canção Nova, isso chega a mim para que a gente possa levar em conta. Nós já estamos no mês de fevereiro, o ano novo já não é tão novo, já sobram somente 11 meses e começamos o segundo mês do ano, fevereiro, um mês que começa com uma festa muito bonita para nós na igreja, mas também que tem tantas conotações de cultura popular. A festa da igreja, a festa litúrgica, chama-se assim, a festa da apresentação de Nosso Senhor no templo. Trata-se daquele momento que o Evangelho de São Lucas nos apresenta, que Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém por Maria e José, porque Jesus é o primogênito, primeiro filho homem nascido. E, portanto, como era prescrito pela lei de Moisés, todas as famílias, todos os casais deviam apresentar a Deus no templo o filho primogênito, porque o filho primogênito era o herdeiro das promessas de Deus, que passavam de geração em geração através da primogenitura. Por isso o filho primogênito era considerado de maneira toda especial o filho abençoado, porque ele herdava a bênção, herdava as promessas. Não é que ele herdava sozinho, mas ele ficava encarregado de transmitir isso aos irmãos e depois de garantir a transmissão das promessas e da aliança com Deus para a nova geração. Nisso nós temos uma coisa muito bonita da transmissão da fé, que os judeus mantiveram e mantêm até hoje. A fé se transmite na família e a família aprecia a fé, os pais, sobretudo a mãe, que transmite aos filhos e assim de geração em geração. Isso nós não podemos deixar de jeito nenhum, porque o elo da transmissão da fé em família é absolutamente fundamental na Igreja Católica também. Mas voltemos à apresentação de Jesus no templo. Maria e José levam o menino Jesus ao templo, como se previa na lei de Moisés, apresentam diante do sacerdote e praticamente isso equivalia a dizer assim: olha, está aqui o nosso filho, nós o apresentamos a Deus, agradecemos a Deus pela vida. Depois deixavam uma oferta no templo. Quem podia mais, oferecia mais, quem podia menos, oferecia menos. De Jesus se diz que Maria e José ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos. Outros ofereciam uma ovelha, ofereciam um cabrito, ofereciam até um boi, ofereciam alguma coisa mais valiosa quando podiam, porque isso também significava um pouco o sentido do resgate, ou seja, o Filho é de Deus, mas então eu deixo alguma coisa em resgate no templo para levar o filho de volta para casa, para cuidar dele, claro. Não deixavam o neném no templo, as crianças eram apresentadas logo nas primeiras semanas. Pois bem, levavam então o menino para casa para educá-lo na fé, ensinar as coisas da religião, as coisas de Deus. E assim aconteceu também com o menino Jesus. E se diz que ele cresceu em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Esse crescer em sabedoria, idade e graça vem de todo o significado da educação cristã. E nós na igreja estamos trabalhando muito sobre esta ideia da transmissão da fé mediante também a iniciação à fé, uma iniciação progressiva. Então, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce cristão, mas a gente aprende a ser cristão. As crianças aprendem do exemplo dos pais, da palavra, do ensinamento,
E depois aprende da igreja, a igreja ensina, tem a catequese e tem, evidentemente, os ensinamentos de fundo da fé católica que se aprendem com a igreja e se vivem com a igreja. Mas o momento da apresentação de Jesus no templo tem significados muito bonitos e vários dos grandes pregadores, como Santo Agostinho, São Leão Magno, fizeram belíssimas pregações e reflexões sobre este momento. Por exemplo, dizendo que Nossa Senhora leva o menino ao templo, mas na verdade ela não está levando o menino ao templo, é o Senhor do templo que está entrando na sua casa e tomando posse, porque, enfim, Jesus é o Filho de Deus, portanto ele está entrando na casa do Pai, o templo é a casa de Deus, então o Filho de Deus, feito homem, entra na casa do Pai, o Senhor do templo entra no templo, e assim ali se manifesta justamente a glória de Deus na medida que isso é reconhecido. O sacerdote Simeão, a profetisa Ana, falam do menino Jesus a todos. O Simeão, sobretudo, faz um belíssimo cântico quando ele profetiza sobre este menino, dizendo: agora eu já posso descansar. Ele era idoso. Eu já posso descansar porque meus olhos viram a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Ele será luz para iluminar todos os povos e glória de Israel, seu povo. Portanto, a apresentação de Jesus no templo tem a ver com exatamente o significado do templo. Quem é o templo de Deus? O templo, simbolicamente, são as nossas edificações de igrejas, As sinagogas, os templos, mesquitas, são as casas feitas para Deus, templo de Deus no meio da nossa cidade, no meio dos nossos bairros, Deus habita entre nós. Mas dizendo que Jesus é o Senhor do templo, mais tarde ele vai dizer que ele próprio é o templo. Nós entendemos que de fato Jesus, Filho de Deus feito homem, é no meio dos homens o verdadeiro templo de Deus, aquele que nos possibilita o encontro verdadeiro com Deus, que é inclusive também o sacerdote, que nos une a Deus e nos santifica. Portanto, a apresentação do Senhor tem muitos significados bonitos, além desses que são relacionados mais com a mãe de Jesus. Nossa Senhora, aquela que leva o menino ao templo, luz para iluminar as nações. Então é aquela que introduz no templo a luz, que apresenta ao mundo a luz de Deus, que é Jesus. Maria, por isso, é conhecida como Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, da Candelária, Nossa Senhora dos Navegantes, porque os navegantes olham para a luz, para a estrela, para se guiarem, e Jesus é a estrela, é a luz da humanidade. E, portanto, hoje, isto é, na festa da apresentação do Senhor, muitas manifestações de cultura popular também ligadas à devoção a Nossa Senhora, a bênção das velas, as velas que se levam para casa, não para servir para uma macumba ou coisa assim, não, para ser um sinal que lembra a luz de Deus, lembra a nossa fé, e a gente em casa pode ter uma vela e na hora da oração a gente acende. Se tem um doente, a gente acende, reza com ele, lembrando a fé que deve ser fortalecida e sustentada também quando alguém sofre ou está doente. Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, convido a acompanhar nessa semana tantos acontecimentos bonitos da vida da igreja que vão acontecendo por aí, vão sendo realizados pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu queria agradecer a Deus porque o Papa Francisco nomeou 2 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Paulo. Um deles já foi ordenado no dia 1º de fevereiro, em Franca, Dom Devair Araújo da Fonseca, e o outro será ordenado agora no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, em São Paulo, na Catedral da Sé, Catedral Metropolitana. E este é um padre de São Paulo que até agora foi o encarregado da Catedral, o cura da Sé, Padre Eduardo Vieira dos Santos.
Convido vocês também a agradecerem a Deus junto comigo por esses momentos tão bonitos e tão importantes para a vida da igreja. Agradeçamos a Deus porque Ele nos mostra o seu caminho, nos mostra a luz, e continuemos também a apoiar todos os consagrados e consagradas neste ano da vida consagrada, que são chamados a serem luz do mundo, testemunhas do Evangelho de Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.